esse último do filme da Suzane, Aham. foi o primeiro que você fez que era verídico, assim, Foi. real? Aham, foi a minha Sério? primeira protagonista no cinema, Nossa. já com super desafio de fazer em 2 versões, Pois né? é. Em 2 filmes, que isso não existe no mundo, gente. Gente, foi muito inovador. Total, isso é muito total. muito Isso legal. pra gente, como produção brasileira, é um grande orgulho, porque foi muito bem recebido. Uhum. E logo veio a pandemia, porque os filmes, eles iam pros cinemas. E aí acabou que, por conta da pandemia, adiou. E no final de tudo, acabou estreando no streaming, que foi maravilhoso, no Prime Video. E foi muito bem recebido também pelo Foi. público, porque as pessoas podiam estar ali comparando de casa os 2 filmes. Então, foi uma experiência diferente. Bom, foi um susto pra gente também, né? De ter sido de uma forma diferente. Mas eu acho que no final tudo deu muito certo. E sim, foi a primeira personagem que eu fiz baseada numa pessoa real. Nossa. Então, a responsabilidade é muito maior. Ainda E é mais difícil também, né? Total, ainda mais abordando um caso tão trágico como esse, né? Então, que chocou o Brasil inteiro. Então, foi algo muito desafiador, assim, como atriz, com certeza. Sabe o que eu ia te perguntar? Se você fazendo esse papel, você estudando a fundo, você mudou sua visão na história? Como pessoa, como Carla? Não tem como, Tatá. Porque a única coisa que eu fiz, em primeiro lugar, foi me distanciar da minha opinião sobre o caso real. Certo? Cara, porque é difícil também. É muito difícil. Mas assim, não tem como a gente mudar a versão. Eles que são já tá réus, feito. confessos, condenados e estão cumprindo pena. E é isso. Então, a história não tem pra onde ir. Existe a versão que foi contada no julgamento por ela e pelos irmãos. Mas que todos afirmam a mesma coisa que aconteceu. Óbvio, com situações diferenciadas, né? É óbvio que como vocês vivenciando hoje isso aqui, você vai contar de um jeito e você vai contar de outro. Foi assim. E vai ter a Sim. verdade, né? Então, Além e aí das o que duas- que é verdade? Qual né? que será que é só esses... Será que a verdade é Uhum. uma mistura dos dois? É. Será que a verdade se aproxima mais da sua versão ou da sua? E aí, quem que diz? É Nossa. muito doido. E teve muito Por isso que não dá pra né? julgar, entendeu? Então, eu, como atriz, a única coisa que eu fiz foi... Bom, eu não posso ficar julgando cada cena da personagem, né? Não posso ficar colocando a Carla ali como... Ai, não acredito que aconteceu isso. Porque senão eu não ia conseguir interpretar com veracidade. Então, a primeira coisa que eu fiz foi encarar com esse distanciamento do meu julgamento, entendeu? Como espectadora, porque eu lembro como se fosse hoje. Vocês têm quantos anos? 29. 8. Vocês são um pouquinho mais novas que eu. Eu tenho 31. Na Ai, época... Carla. Não, mas é que vocês eram um pouquinho mais novas. Na época eu tinha 12, vocês eram mais crianças. Talvez vocês não lembrem do caso como eu. Eu lembro, não Entendi. parava de sair da Porque televisão. eu ia achar que você ia levar pro lado que você tá velha. Falar, Não. É porque assim, eu já era, tipo, pré-adolescente. Tá, Vocês já entendi. eram mais crianças. Então, eu, quando era mais criança, assim, eu não tenho muita lembrança do que eu via na televisão, assim, com tanta... Não, é verdade. Né? Mas quando a gente é mais adolescente, a gente já lembra mais dos casos que aconteceram. Então, eu lembro como se fosse hoje. De tão pesado que foi, sabe? Você tava em casa? Você lembra do dia? O que você tava fazendo? Olha, eu tava em casa, porque eu lembro que passou a tarde inteira o caso. Só né? isso, né? Noticiário era só Exatamente. isso. O noticiário, enfim, toda a imprensa, né? Focada no caso. E depois acompanhando a investigação. Que aí foi a mudança, né? E Julgamento. Onde, exatamente. E onde tudo começou ali, que todo mundo começou a acompanhar a história com mais próximo da realidade, Sim. né? O que eu tenho na minha mente, assim, muito marcado, é a Suzane entrando no carro, assim, da polícia. E isso, quando Nossa, passou sim, no filme, foi, tipo assim, igualzinho. Eu falei, caraca, parece que, sei lá, é a única lembrança que eu tenho, assim, muito viva desse caso. Óbvio que hoje, se a gente quiser pesquisar e entrar a fundo, Claro, tem claro. várias notícias. E também com o filme, também, ele é muito real, cara. A casa era a mesma dele? Não, tá. não. Eu Era fiquei uma com casa dúvida nesse. alocada, não, nada do que vocês viram ali Uhum. era real. Inclusive, já deixando claro, viu, gente? Nenhum dos envolvidos do caso real tem envolvimento com a produção dos filmes. Isso é uma dúvida que algumas pessoas tiveram lá no início,
quando foi falado que os filmes iam ser feitos, muita gente começou a julgar. Nossa, eles vão ganhar dinheiro ainda com isso? Óbvio que não. Como é um caso público, ele pode ser contado através da dramaturgia, né? A gente tem essa, teoricamente, liberdade para falar sobre o caso, assim como a imprensa tem também. Sim. Uma curiosidade, você encontrou com a Suzane? Não, justamente por isso. Por isso, Porque não foi feito nenhum envolvimento, nada, nenhuma proximidade. Enfim, justamente para o público entender, né, perfeitamente que uma coisa é uma coisa e a dramaturgia é outra. Total. Porque eu acho que, assim, a televisão, o cinema, o teatro, a arte no geral, ela é feita para questionar muitas questões da sociedade, né? Então, enfim, esses filmes vieram com esse intuito. Por que uma filha faz isso com os pais? Eu acho que esse é um grande questionamento que passa na cabeça de um ser humano para fazer isso. Até hoje, é a pergunta que eu me faço, desde os meus 12 anos. Caraca. E eu fiz os filmes e até hoje eu tenho essa pergunta, entendeu?